Coronel José Rufino, quantos cangaceiros o senhor matou? Eu matei uma porção deles. Assisti na morte uma porção deles. Agora não sei assim o tanto. Foi mais ou menos quanto, coronel? Essa de uns 20 ou o quê? Assisti na morte deles. A figura do cangaceiro é bastante famosa no Brasil. Mas quem você talvez não conheça é Zé Rufino, que recebeu a alcunha de caçador de cangaceiros. Mesmo recentemente tendo recebido um busto em sua homenagem pela Câmara Municipal de Jeremoabo, sua cidade, ainda assim poucos o conhecem. Ele que se recusou 2 vezes a entrar para o bando de Lampião, quando ainda era apenas um jovem músico, também foi o responsável por matar o último dos cangaceiros, o Diabo Loiro. A história dele começa de maneira bem simples, quando José Osório de Farias era apenas um jovem que andava por Pernambuco com sua sanfona debaixo do braço. Não demorou muito para ele ser apelidado de Zé Rufino por causa de sua mãe Maria Rufina. Bem longe de ter qualquer intenção de se envolver com guerras e mortes, ele sonhava apenas em ser um músico e se apresentava por toda a região. Foi durante essas apresentações que ele conheceu Lampião, o mais temível dos cangaceiros. Você provavelmente já deve conhecê-los por aulas, filmes e livros. Mas os cangaceiros eram um grupo de homens e mulheres armados que viviam pelo sertão do Nordeste. Eles andavam em vários bandos, atravessando pequenas cidades, fazendas e povoados por todo o sertão nordestino. Eram foras da lei, assaltando, sequestrando e às vezes deixando um grande rastro de morte por onde quer que fossem. Contudo, eles também tinham códigos morais próprios, fazendo alianças com coronéis e, em alguns casos, até mesmo ajudando populações pobres, o que fez com que se tornassem até mesmo figuras heróicas em algumas regiões. Justamente por isso, eles são figuras tão controversas na história do Brasil. E também por isso, todo mundo sempre soube que não era bom mexer com eles, muito menos com Lampião, seu líder mais famoso e perigoso. Lampião se juntou ao cangaço em 1916 e, com o tempo, construiu o maior grupo de cangaceiros da história do sertão. E onde entra Zé Rufino nessa história? A história dos dois se cruza quase que por acaso, ou talvez por puro destino. A primeira vez que se encontraram foi no município de Salgueiro. Na ocasião, Zé Rufino estava tocando a sua sanfona em uma festa de casamento, na qual Lampião estava entre os convidados. Lampião se impressionou tanto com aquele sanfoneiro que não perdeu tempo para convidá-lo a entrar em seu bando. E, bem, como você poderia negar um pedido direto do maior cangaceiro do Nordeste? Acontece que Zé Rufino conseguiu se livrar com uma meia-verdade. Ele disse que não estava em condições de se juntar ao bando, pois sua mãe era uma senhora já idosa que dependia de cuidados constantes dele. E, além disso, ele próprio também nunca foi chegado em armas. Lampião aceitou as desculpas e concordou em deixar o sanfoneiro em paz, até que eles se encontraram novamente. O segundo encontro dos dois também foi por puro acaso, e novamente Lampião fez o convite para que Zé Rufino se juntasse a ele. Novamente, Zé Rufino conseguiu usar como pretexto a saúde de sua mãe. Mas ele sabia que não poderia ficar fugindo para sempre, pois já estava começando a incomodar Lampião, que não estava muito acostumado a ser contrariado. Depois disso, eles ainda voltariam a se encontrar uma terceira vez no futuro, mas agora cada um de um lado diferente do campo de batalha, como veremos mais para frente. Sabendo que não podia mais continuar pela região como um simples sanfoneiro e também se recusando a entrar para o bando de cangaceiros, Zé Rufino tomou uma atitude drástica. Ele acabou retornando para a Bahia e entrando para a polícia militar. E seu destino agora seria perseguir cangaceiros. E podemos dizer, ele se tornou muito bom nisso. Essa foi uma mudança drástica na vida de Zé Rufino, pois, como ele mesmo já disse em entrevistas,
Durante toda a sua juventude, ele cresceu sem nenhuma simpatia pela polícia. Ele chegou a falar que já viu por diversas vezes policiais cometendo violência contra civis e, por isso mesmo, nunca gostou deles, achando que não eram muito diferentes dos cangaceiros e bandidos do sertão. Contudo, com o passar do tempo e quando pesou de fato a escolha entre a polícia e os cangaceiros, tendo visto de perto a atuação destes dois mundos, ele acabou fazendo a sua escolha. Não demorou muito para que ele começasse a subir patentes, se tornando coronel da Polícia Militar da Bahia. A estimativa é que ele e seu grupo tenham matado mais de 20 cangaceiros. E não apenas isso. O que chamava bastante atenção era a maneira violenta como eles faziam isso. Eles costumavam decapitar todos os cangaceiros sempre que tinham algum confronto. O jovem sanfoneiro, que não gostava de violência, acabou virando, então, um dos mais brutais caçadores de cangaceiros. Quando, ainda jovem, o cineasta brasileiro Glauber Rocha chegou a fazer uma entrevista com o próprio Zé Rufino, que topou falar abertamente sobre o seu passado, principalmente sobre sua luta contra os cangaceiros. Nessa entrevista, Zé Rufino disse que cortava a cabeça, botava num saco e trazia nas costas para Jeremoabo. É por causa disso que ele ganhou a fama de caçador de cangaceiros e passou a ser temido por eles. Até mesmo no campo de batalha, ele e seus soldados eram implacáveis. Algo que ele fazia questão era de que seus soldados sempre lutassem de pé, não importa o quão distantes ou pertos estivessem de seus inimigos. Nada de se abaixar ou deitar no chão. A luta era de pé, olho no olho. A fama dele se espalhou, até chegar aos ouvidos do mais temido dos cangaceiros, o Lampião. Os dois chegaram a se encontrar no campo de batalha, e dessa vez Zé Rufino não era apenas um sanfoneiro tímido, mas sim um policial implacável que não apenas matava, mas decapitava seus inimigos. Ainda assim, Lampião chamou Zé Rufino uma última vez para fazer parte de seu bando. Durante a entrevista, Zé Rufino relembrou deste momento, dizendo que, neste último encontro entre eles, Lampião teria lhe dito: "Rufino, já 2 vezes lhe chamei para ser meu cabra e você nunca quis. Agora é a hora, Rufino." Pela 3ª e última vez, ele se recusou a entrar para o bando e permaneceu do lado da polícia. Apesar deles terem se enfrentado, este ainda não foi o fim de Lampião. Na verdade, Zé Rufino não teve nenhum envolvimento na morte do chefe do cangaço. O que aconteceu foi que, no dia 28 de julho de 1938, na Grota do Angico, em Sergipe, Lampião e sua companheira Maria Bonita caíram numa emboscada conduzida pelo tenente João Bezerra. Essa emboscada trouxe a morte do principal líder dos cangaceiros, mas não do movimento em si, pois ainda sobrava um grande nome, Corisco, também conhecido como Diabo Loiro. Ao saber da morte de Lampião, Corisco jurou vingança em nome dele e cumpriu exatamente aquilo que jurou. Foi das mãos dele que veio um dos mais brutais episódios da história do cangaço, quando ele matou o oficial Domingos Ventura e toda a sua família. Além disso, Corisco estendeu a sua vingança a vários oficiais inocentes que nunca tiveram nenhuma participação na morte de Lampião, levando um rastro de sangue que aterrorizou o sertão. No fim das contas, apesar desse terror, o fato é que a morte de Lampião trouxe consigo o fim iminente do cangaço, pois mesmo que Corisco e Dadá, sua mulher, fossem figuras fortes, eles não eram tão fortes assim. Os dois sabiam que não conseguiriam sustentar a vida de cangaceiros por muito mais tempo e planejavam fugir, deixando essa vida para trás. O que eles não contavam é que Zé Rufino não deixaria eles irem embora tão facilmente. Zé Rufino é o grande responsável pela morte de Corisco, o último dos cangaceiros. Mas o que poucos sabem é que, apesar de inimigos, ele admirava bastante Corisco.
Durante a entrevista para Glauber Rocha, ele falou várias vezes que não queria a morte do Diabo Loiro e que ele era um homem de fibra. E acho que morreu feliz, pois era um valente que não aguentaria viver em uma penitenciária. Ele respeitava e admirava Corisco, mas isso não o impediu de lutar com todas as suas forças quando eles finalmente se encontraram no campo de batalha. No final, enquanto tentavam fugir, o cangaceiro foi alvejado por um tiro de fuzil disparado por Zé Rufino, que o deixou trucidado e sem condições de sair dali. Nos momentos finais, Corisco não reconheceu Zé Rufino e perguntou a ele qual o nome daquele que acabara de matá-lo. Quando Zé Rufino disse quem era, Corisco, o Diabo Loiro, morreu com uma expressão de fúria no rosto. Ele havia sido morto por aquele sanfoneiro que seu líder, Lampião, tentou recrutar para o grupo 3 vezes antes. Caso Zé Rufino tivesse aceitado qualquer um destes convites, ele e Corisco podiam estar ali, lado a lado. Mas o destino fez com que eles estivessem em lados opostos dessa guerra. Já com relação a Dadá, a mulher de Corisco, Zé Rufino proibiu que qualquer um levantasse um único dedo contra ela. Dadá acabou sendo atingida na perna durante o tiroteio, mas Zé Rufino garantiu que ela chegasse sã e salva a Salvador, onde pôde procurar ajuda médica. Ainda assim, ela acabou perdendo a perna devido ao ferimento, mas pôde continuar vivendo. Com as mortes de Lampião e depois de Diabo Loiro, o cangaço chegava ao fim. Eles foram os únicos capazes de manter uma estrutura quase que militar de atuação, com dezenas de homens, armas e alianças. Após suas mortes, o governo passou a sufocar o cangaço ainda mais, além de ir atrás de qualquer um que os ajudasse. Nunca mais houve nenhum líder tão forte quanto eles. E é por isso que podemos dizer que Zé Rufino, o caçador de cangaceiros, foi também um dos responsáveis diretos pelo fim do cangaço. Mas e depois? O que aconteceu com ele? Com sua missão finalizada e sem mais cangaceiros para ir atrás, Zé Rufino retornou para a cidade de Jeremoabo, onde comprou algumas fazendas e viveu tranquilamente até o fim de seus dias. Ele faleceu aos 63 anos de idade, vítima de um infarto. Zé Rufino morreu no dia 2 de fevereiro de 1969, exatamente no dia de seu aniversário. Por 3 vezes, rejeitou entrar para o bando de Lampião, conquistando o respeito e a admiração do maior cangaceiro que já existiu, um dos únicos cabras machos que tiveram a coragem de recusar a oferta do chefe dos cangaceiros. Foi responsável direto pela morte do último grande cangaceiro e pelo fim do cangaço. E morreu no mesmo dia em que nasceu. Apesar de não ser um nome muito conhecido pela maioria dos brasileiros, Zé Rufino definitivamente faz parte dos livros de história, principalmente por sua contribuição à pacificação do sertão. E você, já conhecia algo dele?